Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristal FM. Eu sou o psicólogo Djalma Lopes e hoje apresento o nosso 10º programa, cujo tema para a nossa reflexão é os vícios como alívio momentâneo das angústias emocionais. Neste programa, eu trago uma reflexão do ponto de vista psicanalítico, que se diferencia dos estudos da psicologia porque está focado na análise de motivações inconscientes. A psicanálise privilegia o inconsciente, aquilo que eu desconheço, enquanto a psicologia focaliza mais toda uma série de comportamentos que está mais perceptível, mais, digamos, a olhos nus ou com algumas técnicas eles podem ser melhor visualizados. Bem, essas motivações inconscientes que a psicanálise estuda, elas representam algo que está fora do seu controle e que nos conduz a adotar diversos tipos de comportamentos, sejam eles benéficos ou maléficos para nós e para os outros ao nosso redor. Bem, vários estudos sobre os vícios constroem um entendimento a partir da interação das drogas e outros comportamentos compulsivos, criando um mecanismo viciante no cérebro, ou seja, a partir de uma ideia que estuda o organismo, o funcionamento do organismo, vai se compreendendo o que é o vício. Mas eu trago aqui uma explicação diferente dessa só orgânica e tão concreta. Eu trago uma perspectiva em outro caminho de reflexão focado exclusivamente na interação do ser humano com seu contexto social. Por exemplo, o impacto das necessidades criadas na sociedade para o excesso de consumo, como também o contexto social da cultura do narcisismo, que significa a exaltação do seu eu ou do meu eu, onde estamos buscando o quê? Holofotes para nós mesmos, ser vistos. E a ideia da sociedade do espetáculo, que significa a ênfase poderosa nas relações sociais, supervalorizando as imagens, a mídia. Bem, a divisão deste programa compreende 3 tópicos. O primeiro trata da conceituação e os diversos tipos de vícios. O segundo tópico, mais abrangente, aborda a origem dos vícios, sob a ótica da psicanálise. E o terceiro e último tópico apresenta questões relacionadas ao tratamento da pessoa com vício e de sua família. Bem, tópico 1, conceituação e os diversos tipos de vícios. A palavra vício encontra diversas definições, como sendo um hábito repetitivo que gera prejuízos ao sujeito e a todos aqueles que com ele convivem. Já a Organização Mundial de Saúde defende que o vício é uma doença física e psicoemocional. Na área da psicologia, o vício é um mecanismo de fuga emocional, no qual o sujeito encontra prazer na droga e foge dos seus sofrimentos. Essa droga também pode ser qualquer objeto viciante. Bem, na perspectiva biológica, que abrange a compreensão da medicina, os vícios encontram a definição ressaltando que se trata de uma desordem crônica no cérebro, valorizando questões do organismo humano, como a hereditariedade, dando quase nenhum enfoque às causas emocionais nem sociais do indivíduo. Então, essa visão biológica do vício procura estudar como que o seu organismo se torna viciado. Tá? Bem, mas os estudos comportamentais sobre a relação do ser humano com os conflitos que se vivem em sua realidade evidenciam que o organismo sofre transformações como consequência da relação do sujeito com a sociedade que vive. Porém, os estudos biomédicos valorizam mais o funcionamento orgânico diante dos acontecimentos da vida dos indivíduos, dando a entender que cada ser humano possui uma programação que vai fazê-lo reagir de formas diferentes, seja mais saudável ou menos saudável diante das situações da vida. Então, essa visão aí médica, biológica do comportamento humano, ela é mais concreta e mais objetiva, porém, os estudos se complementam.
E ao contrário dessa perspectiva da medicina, os estudos da psicologia e da psicanálise tendem a compreender que são os impactos das experiências de vida que vão produzir nas pessoas reações diferenciadas. Porque cada ser humano aprende, principalmente nas experiências infantis, a reagir ou não reagir, conforme sejam os seus entendimentos e condições emocionais. Como também é possível reaprender, desfazer, reconstruir mecanismos que propiciam comportamentos doentios. Bem, percebe-se que os estudos do comportamento humano favorecem uma compreensão de que o ser humano não é um ser escravo da genética ou de teorias que defendem que cada um é programado para ter determinadas doenças, ser infeliz, etc. Existem teorias que se colocam como que tudo estava escrito, né? O seu corpo, você vai adoecer disso, você vai ter um problema de álcool, você vai ter um problema X. Bem, na visão comportamental, não. Tudo vai depender da sua relação com o mundo, como você reage, porque você é um ser que tem autonomia. Você é capaz de pensar, refletir, tomar decisões, fazer mudanças. Então, essa visão muito concreta, objetiva, de uma programação, para nós não faz muito sentido, embora seja importante. Bem, gostaria agora de fazer uma diferença. Existe o comportamento compulsivo, que não necessariamente constituirá um vício, tá? Bem, mas todos os vícios possuem comportamentos compulsivos. E a compulsão é o quê? É uma vontade interna, irresistível, que faz a pessoa ter que realizar um ato ou se comportar de uma determinada maneira ou usando algum objeto, como a droga, entre outros. A compulsão ela conduz o indivíduo para uma atividade que produza um prazer momentâneo, para se livrar de um mal-estar, pelo menos no início, porque depois vai produzir um sentimento de culpa e uma sensação de novo de mal-estar. Então, quando a compulsão fica fora do controle do sujeito, aí você caracteriza o vício, porque você não tem mais o controle daquela compulsão. Embora a compulsão também traz sofrimento. Bem, existem diversos tipos de vícios. Por exemplo, os jogos de azar e apostas. Muita gente aí, o jogo do baralho, o jogo de xadrez, aí os jogos nas loterias, aí o jogo no futebol, né? Você joga ali para ver quem vai ganhar. E tem pessoas que não conseguem controlar isso. Elas estão sempre jogando, gastando dinheiro, investindo naquilo, perde, ganha e permanece nessa compulsão incontrolável, que pode se tornar um vício, né? Há também o vício em álcool e qualquer outro tipo de droga. E os mais recentes vícios são as redes sociais. Você pega o celular ali e fica viciado no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Há o vício em sexo, masturbação, né? Então, pessoas que têm esses vícios, elas encontram ali aquela necessidade daquele prazer momentâneo, depois de novo, em busca de aliviar uma tensão, que tem um outro significado, vamos ver mais na frente. O vício em comprar, pessoas estão sempre se endividando. O vício em tomar remédio, tem gente que precisa estar tomando remédio direto para acalmar suas ansiedades, angústias, né? Mas que nem sempre é necessário, porque as angústias fazem parte da vida, né? E há pessoas que têm uma dor, já tomam remédio. Às vezes a dor é de uma questão normal do dia a dia, de movimentos. Bem, e também o vício no excesso de trabalho, há pessoas que trabalham demais, querem viver trabalhando, fugindo de outras coisas. O vício em comer, levando à obesidade e outros problemas de saúde. O vício em atividade física, musculação, etc. Lembrando que para cada vício existem nomenclaturas, né? Então a medicina, a psiquiatria principalmente, ela constrói nomes para determinar, isso é o vício tal, aí já implica numa medicação tal, a farmacologia já vem para vender, o mercado, né? Olha, para esse problema aí, esse tipo de vício, essa compulsão, tem esse remédio, dando nomes diferentes para vender. Ou seja, né, o sistema capitalista ele vive também da miséria, da doença do outro.
não é? Enquanto que muitas das drogas que tratam os comportamentos viciados, muitas são iguais, só muda o título lá da medicação. Não é? Muitos estão dentro da classe dos antidepressivos e outros dentro da classe dos ansiolíticos. Bem, portanto, o vício vem do latim, essa palavra vício vem do latim, que significa defeito ou falha. Quando você vai no Procon, geralmente eles falam assim, qual foi o vício do produto, né? Ou seja, qual o defeito, qual a falha. Então, do latim, vício significa uma falha que produz um comportamento repetitivo e incontrolável. Olha só, quando se trata da temática do vício, profissionais da medicina, especialmente psiquiatras da área da educação, assistentes sociais, psicólogos e psicanalistas, são diariamente convocados pela mídia para abordar esta temática, uma vez que os vícios relacionados ao uso de drogas têm se tornado um problema de saúde mental e de segurança pública. Porém, é importante incluir também os diversos outros vícios que, apesar de não trazer uma destruição química no organismo, como as drogas e o álcool, eles produzem também estados patológicos da mesma forma, relacionados aos transtornos depressivos e ansiosos. Ou seja, a gente não vai caracterizar os vícios apenas no sentido da droga e do álcool. Como eu falei, né, há diversos tipos de vícios, e esses diversos tipos de vícios vão também conduzir as pessoas a formas de adoecimento muito parecidas e que, no fundo, envolve as manifestações da depressão, não é? E as manifestações dos transtornos de ansiedade. Ou seja, o sujeito pode apresentar, na característica da ansiedade, problemas, palpitação, tremor, insônia, necessidade de comer muito. Então, os transtornos ansiosos envolvem vários sintomas e depende de cada um. É a tontura, é medo de sair de casa, insegurança, uma série de outros sintomas. Os transtornos depressivos muitas vezes fazem as pessoas ficarem muito caladas, elas podem até se recolher, não querer contato social. Tem sintomas no corpo, sintomas reumáticos, dores nas articulações, sensação de fraqueza, pensamentos automáticos, negativos, né? Então, sintomas de dor de cabeça, apito no ouvido. Então, são muitos sintomas que o corpo apresenta que revelam esses transtornos, independente do tipo de vício. Bem, é importante ressaltar que o uso de substâncias tóxicas para o organismo ela é uma prática que existe na humanidade há milênios, porque diferentes povos e culturas fizeram e fazem uso de substâncias que alteram o estado de consciência, produzindo efeitos prejudiciais ao organismo, seja por propósitos religiosos ou, como exemplo, as experiências místicas. Então, existem tribos indígenas e outros povos que utilizavam substâncias para entrar em contato com seus deuses, com espíritos, não é? E existem também grupos algumas denominações aí místicas, que utilizam determinados chás de plantas que levam a mente a ter delírios, né? Que alucina, que eles encontram ali fundamentos para tratamento. Então, a existência da droga é de milênios e com propósitos diferenciados, alguns mantendo um controle, não se tornando viciado, é bom frisar, né? Porque essa questão de se tornar viciado tem a ver com a força de alguns problemas emocionais. Então, olha só, eu quero aqui chamar a atenção para um grande estudioso, que de vez em quando eu falo nele, que é o Freud, Sigmund Freud. Foi por volta do ano de 1900 a 1930 que ele dizia
que o método mais interessante de evitar o sofrimento, interessante entre aspas, tá? É o uso de substâncias tóxicas. Por quê? Porque elas produzem sensações prazerosas e momentâneas que bloqueiam as sensações desagradáveis, proporcionando o quê? A conquista de um prazer de forma rápida e fácil. Então essa é a armadilha do uso de substâncias tóxicas, e vamos incluir o álcool aí, tá? Então você, de uma forma rápida, você vai evitar o sofrimento, porque tem substâncias tóxicas aí que elas são até legais, como determinados cigarros, né? E tem as ilegais, alguns tipos de drogas, cocaína, né? A maconha, que é um processo que muita gente quer legalizar, mas todas implicam em reações colaterais com danos. Mas o Freud já descobriu naquela época, veja, no início, né, do século XX, por volta de 1901, que a droga tinha esse poder, né, de trazer um bem-estar momentâneo. Bem, as pesquisas dizem que há 4 tipos de usuários de drogas. Quais são? O experimentador. Quem é o experimentador? É o sujeito que experimenta um ou vários tipos de drogas, porém, ele não se restringe a ficar para além dessas experiências e não consome mais. Ou seja, ele experimenta e não consome mais. Experimenta e não consome mais. Que bom, né? Que não permaneceu aí nessa armadilha. Já o segundo tipo de usuário é o chamado ocasional. Quem é esse? Ele é aquela pessoa que usa uma ou várias drogas de vez em quando, não apresentando nenhum tipo de dependência. É como que toda vez que vai a uma festa, uma boate, usa. Ou no encontro de um evento, vai lá e usa. Não é uma coisa rotineira. Depende de uma ocasião. Bem, de qualquer forma, há sempre um risco de criar o vício. Bem, e o terceiro tipo de usuário de drogas é o habitual, cujo uso da droga é frequente, porém ele ainda não apresenta danos visíveis, tá, a si mesmo, nem mesmo nas suas relações sociais. Mas devido a essa frequência, o usuário habitual tende a se tornar viciado. É uma possibilidade. E por último, o quarto tipo de usuário de drogas é o usuário dependente. Também é chamado de toxicômano, né? Viciado em toxina. Então, este sujeito dependente, ele vive pela droga e para a droga. E todos os vínculos sociais que ele estabelece tornam-se prejudicados, ou até mesmo vai ser interrompido e ele se isola. Então, os tipos de usuários de drogas é o experimentador, né? O ocasional, o habitual e o dependente. Então, existem esses níveis aí de usuários que todos implicam numa possibilidade de risco. Bem, é importante frisar também que nem todo o consumo de droga representa que o sujeito seja dependente. Nós vimos aí com relação aos tipos de usuários, né? Então, você não pode dizer que todo mundo que faz o consumo de droga é viciado. Isso mesmo. Embora existam diversos riscos envolvidos ao consumo de drogas, ele não deve ser incentivado, tá? O dependente de drogas ou viciado, ele constrói na sua vida psíquica uma relação intensa e exclusiva com aquele objeto de uso, a droga, ou qualquer outro objeto que sirva para vício, como uma forma de obter um prazer muito particular, levando a uma condição de escravização de si mesmo àquele objeto viciante. Ou seja, o objeto só é viciante porque o sujeito constrói na sua vida mental condições para que aquele objeto vicie. Ou seja, depende
da estrutura de cada um no sentido de como lida com os conflitos, de como lida com a dor, de como lida com o sofrimento, de como lida com as perdas, que o objeto capaz de viciar vai torná-lo viciado ou não. Olha aí o que eu estou falando. As pesquisas revelam que o simples fato de você ter um comportamento compulsivo não vai caracterizar o vício. O que vai caracterizar o vício é o que nós vamos entender agora no próximo tópico. Tópico 2. A origem dos vícios sob a ótica da psicanálise. Então, a partir de agora, vou apresentar algumas explicações teóricas sobre o porquê que o ser humano se vicia, adotando comportamentos compulsivos incontroláveis. Nesta reflexão, consideramos a relação do ser humano com o seu contexto social, que inclui a economia, a política, a cultura, que reunidos interferem no processo saúde e doença de cada um de nós. Ou seja, nós vivemos num processo de adoecimento e de saúde. Isso é contínuo. Nós não estamos 100% saudáveis. Entendeu? Então, nem organicamente, nem psiquicamente. E isso faz parte de ser saudável. Bem, entre as origens que levam o ser humano ao comportamento compulsivo estão os interesses do capitalismo. Para quem não estudou muito aí essa ideia de capitalismo na escola, na história, o capitalismo é um sistema que a gente vive, dessa troca de serviços e bens por dinheiro. E aí o grande objetivo do sistema capitalista hoje é o quê? Sempre foi, né? A lucratividade. Então o sistema capitalista é assim, produzir, vender e ganhar. Bem, então os interesses do mercado que afetam as nossas relações levam o ser humano a consumir de forma fiel e em quantidades cada vez maiores os objetos. E muitas vezes o mesmo objeto, a exemplo do consumo de drogas. E outros vícios aí, que inclui aí a bebida alcoólica, fazem parte do comércio, tanto legal quanto ilegal. Então, essa ideia de que algumas drogas são ilegais merece uma reflexão diferenciada, porque muitas drogas são legais, como por exemplo, bebidas alcoólicas, e que também levam o sujeito à autodestruição. Então, essa ideia de ser legal e ilegal precisa ser melhor entendida, porque a sociedade, o sistema capitalista, coloca muitas bebidas como legais, mas elas têm um alto poder, um grande poder de destruir o indivíduo, porque existem pessoas que, em contato com esses objetos, elas poderão se tornarem viciadas. Não porque o objeto tem um grande potencial de viciar, mas o ser humano, aquela pessoa em específico, ela apresenta condições emocionais de se viciar. Então, eu estou aqui falando, né, dessa diferença aí entre eu, ser humano, e o objeto do vício. Ah, esse objeto aqui é capaz de viciar e destruir minha vida? Sim, pode ser. Porque existem pessoas que tomam veneno e não morrem porque o organismo dela dá conta. Procure qualquer farmacêutico que sabe disso. Qualquer farmacêutico aí, ele sabe que o nosso corpo humano tem diferenças. Então tem pessoas que não podem comer um camarão, que fica com crises, né, que podem até morrer. São alergias. Tem outros que, como o camarão, tá nem aí. Mesma coisa são algumas substâncias tóxicas. Tem organismo que é capaz de ir lá destruir e ela não faz efeito maléfico nenhum. Mas não vamos se confiar nisso, vamos ficar bem longe desses objetos aí que apresentam risco. Eu só quero mostrar aqui que o poder da autodestruição está na mente de cada um. Bem, o interesse do sistema capitalista é que todos nós se mantenhamos consumindo os diversos produtos que são colocados para nós, como uma necessidade sem a qual parece que a gente vai morrer, né? Eu dependo disso para viver. Bem, as coisas materiais, a gente depende para viver da água, do alimento, do afeto,
Mas existem necessidades como o celular, não é, que isso não depende de continuar vivo, mas é uma necessidade criada que termina se tornando altamente importante para as minhas relações. E isso é uma construção do sistema capitalista. Criar um produto, torná-lo bastante necessário à sua vida e você se sentir preso a ele. Né? Mas é uma grande mentira achar que você não pode viver sem objetos materiais. Você pode prolongar, antigamente, né, em décadas atrás, vamos botar anos 90 para trás, a gente tinha aquele tempo de espera para consumir as coisas. Né? Papai e mamãe diziam, filho, no final do ano eu lhe dou aquela bicicleta. Tá bom, esperava. Hoje em dia ninguém espera nada. E aí só aumenta a angústia, porque todo mundo quer agora. E quando não tem, entra no estado de sofrimento. Mas ninguém quer sofrer. E para não sofrer, eu busco alternativas para me dar um prazer imediato. Então, a gente precisa amadurecer para não entrar nessa. Veja bem, esses produtos criados, eles têm um poder, né, de fazer com que a gente até acabe com os nossos laços sociais entre nós seres humanos, porque parece que vamos nos tornar cada vez mais autossuficientes diante desses diversos tipos de produtos que são lançados nas propagandas, que são tão atraentes as propagandas, né? Veiculadas com ideias de prazer. Aí você vê aquele objeto, eu não preciso de fulano, só preciso desse objeto aqui para me fazer feliz. Precisa sim, o ser humano é um ser social. Eu dependo da existência do outro para me ouvir, do outro para tocar, do outro para trocar afeto. Bem, cada vez mais a gente se afasta dessa conexão real com os outros no cotidiano para um tipo de conexão do mundo virtual, que a gente utiliza principalmente o celular. Olha só, alguns estudiosos que consideram que não são as drogas que fazem a pessoa se tornar um toxicômano, um drogadito, um viciado. Eles dizem que é a pessoa que está usando a droga ou que está consumindo algum objeto aí. Essa pessoa ela tem características emocionais que vai fazer daquele objeto de uso uma fonte potente de prazer da qual o sujeito não consegue mais largar. E é por isso que é imprescindível, né, a gente situar, nós profissionais da saúde, qual o lugar que aquele objeto viciante ocupa como satisfação para determinadas pessoas. Ou seja, qual é o lugar desse objeto que te vicia, qual é o lugar que ele tem na tua mente, qual é a função dele. Parece que ele está num lugar muito poderoso que te controla. Não é? Parece que ele está fazendo algo que te traz um controle, uma satisfação, um certo prazer, mas que ao mesmo tempo te destrói. Então, qual é, né, o lugar que esse objeto aí está ocupando na vida, na tua vida, esse objeto que está te destruindo? Então, essa é a pesquisa no tratamento psicológico. Então, a gente pode compreender que cada caso de vício é um caso. E cada forma de uso de drogas ele é único. Porque as drogas irão ocupar um lugar muito subjetivo, ou seja, é muito singular, é muito de cada mente, de cada cabeça que está usando aquela droga, que está com aquele comportamento de vício. Então, a compulsão ao consumo, ela é uma das causas para a construção de vícios, como o uso de drogas. Né? Então, estou falando aqui droga, mas vamos ressaltar que é para todo tipo de vício, todo tipo de compulsão. Existe sempre um lugar que ela ocupa, que é um lugar que você muitas vezes não quer encarar, tem medo, né? Mas ela vai lá e acalma aquele conflito. A gente chama tamponar, ou seja, bota alguma coisa em cima para aquilo se acalmar. Olha só, existe um outro teórico aí, chamado Joel Birman. Ele fala muito sobre o adoecimento emocional das pessoas nesse mundo pós-moderno. Ele usa dois termos de dois estudiosos.
Ele usa o termo a cultura do narcisismo, que vem de uma pessoa aí, de um estudioso chamado Lasch, e usa um outro termo chamado a sociedade do espetáculo, que vem de Debord. Acho que é essa a forma de falar, que são estrangeiros. Bem, a cultura do narcisismo e a sociedade do espetáculo são dois termos que fazem parte da nossa realidade atual e que nos levam ao adoecimento e que também pode conduzir as pessoas a vícios. Então, anteriormente eu falei do interesse do sistema capitalista nos levando a vícios, comportamentos compulsivos, tá? E agora eu vou falar de dois outros aspectos que levam as pessoas a comportamentos compulsivos, que é a cultura do narcisismo. E o que é isso? Narcisismo diz respeito a uma supervalorização de si próprio, onde você se considera perfeito e lindo. Trata-se de uma característica humana que, conforme o ser humano vai amadurecendo, porque isso na infância ele existe normalmente, mas quando você vai amadurecendo, você vai se tornar menos narcisista. Nunca vai deixar, porque a gente tem um amor próprio, já eu tô lindo, né? Mas existe um grau aí, você não pode ser demais narcisista, né? Porque você é um sujeito falho, você não é perfeito e tão lindo assim, não é? Então a gente tem sempre falhas. Nós possuímos imperfeições. É normal ter uma ruga, é normal ter uma gordurinha. É do humano. Mas a sociedade atual sempre valoriza o belo, construindo noções de aparência corporal cada vez mais relacionada a uma beleza perfeita, como também uma felicidade eterna. Todo mundo quer ser feliz para sempre. E aí não podemos demonstrar tristeza nem frustrações. Não, olha, não chora não. Levanta a cabeça, não fica triste não. Tá errado. Chore, fique triste, viva a sua emoção de frustração. Você tem que viver o seu sentimento, dar nome a ele para não adoecer. Porque é humano viver esses sentimentos. É humano alguém estar depressivo. É humano alguém estar com ansiedade. Vamos aceitar isso de uma forma normal. Isso é humano. E o que nós devemos fazer é reconhecer o que me levou a esse estado. É algo que eu preciso modificar em minha vida. Olha aí o aprendizado. Olha aí o amadurecimento. Com esse sofrimento talvez eu possa melhorar, refazer, tomar novas decisões, seguir novos caminhos. Então, se você fica só na posição narcisista, aí você não vai querer refletir em nada. Vai estar escondendo todo o sofrimento, mas o sofrimento vai vir. E aí o risco de criar uma compulsão é grande, para tamponar essas angústias que você não quis viver, não quis sentir. Então, trata-se de uma condição totalmente equivocada sobre a condição humana, achar que somos perfeitos e lindos, porque nós somos seres da falta, imperfeitos, e por isso estamos sempre desejando algo, criando algo, realizando algo. Pois, ao contrário, a ideia de ser perfeito e completo não iria fazer a gente produzir nada na vida. Como seria todo mundo lindo, perfeito e completo? Alguém ia produzir alguma coisa? A falta, é o motor para a gente construir, criar e ir em frente. Então, não vamos sofrer tanto porque eu tenho uma falta, eu tenho um defeito. Olha só, aproveita outras qualidades tuas e pega essa falta aí e joga para criações. Pega essa imperfeição tua e joga para criações, tá? Não existe essa de ninguém melhor. Quem tá lá na mídia tá com maquiagem, tá com uma série de coisas ali para ficar bonito e belo, mas no dia a dia é igual a você, meu amigo. Tem o pneuzinho, tem a celulite, tem a estria, tem a ruguinha, entendeu? Bem, a mídia ela fortalece essa ideia de exaltação do eu, né? E aí é aí onde temos o que? A sociedade do espetáculo. Então, é o segundo termo aí que eu estou apresentando, a sociedade do espetáculo. Que sociedade é essa?
é a sociedade que cria a ideia compartilhada pela grande maioria de que vivemos, de que devemos aparecer num cenário social a todo custo, a todo e qualquer modo, supervalorizando a produção dos ícones e das imagens, através dos meios de comunicação de massa, né? Que adentra a nossa vida em todos os setores. Então, essa sociedade do espetáculo, ela é representada, por todos os recursos, não é? Que as instituições e as pessoas, principalmente as pessoas que ocupam cargos representativos, para se apresentar ao público. Então, políticos, religiosos, não é? Celebridades, atores. Então, as mensagens publicitárias, tudo é transmitido, né? Gerando aquela sensação de que você está numa aventura, numa sala gigantesca de cinema, e aquilo produz uma sensação de felicidade, de grandiosidade, ousadia, com muitos públicos. Queremos público. Diga que eu sou belo, diga que eu fiz um show maravilhoso com a minha apresentação. Não é? Pega uma foto bacana que você tirou num barzinho ou num parque, e aí você quer mostrar aquele espetáculo, sucesso, a roupa, a maquiagem. Mostra para todo mundo. Sociedade do espetáculo. Ou seja, o narcisismo com o espetáculo estão juntos. Mas se eu não conseguir viver essa realidade, aí eu me deprimo, fico triste, não consigo fazer parte da sociedade, aí se sente excluído, marginalizado. Ou seja, está todo mundo vivendo essas coisas e eu não. Aí se sente arrasado, aí adoece, não é? De uma forma que não deveria. Por quê? Porque quem está mergulhado nessa vida narcisista e do espetáculo, no fundo está sentindo um vazio, falta algo. O que é isso? A vida é isso? Ninguém se sustenta nesse pedestal aí da grandiosidade. Muitos artistas sabem disso, e é uma coisa que muitos fazem terapia para não ficar viciado nessa necessidade de ter sempre uma câmera, um holofote, um fã ali por perto, porque isso não preenche, isso é uma felicidade momentânea. O que nos preenche é a nossa relação afetiva com o outro, saber que somos humanos e falhos. Então, a nossa sociedade, ela estabeleceu uma relação de igualdade entre felicidade e consumo. Consumir se tornou sinônimo de felicidade. Olha que equívoco. Onde, na verdade, a vontade de consumir já revela a sua escravização, a infelicidade das pessoas ao poderoso sistema capitalista, que altera e controla o nosso comportamento humano. Então, vamos descortinar. Né? Vamos entender que jogo é esse que está me manipulando e me fazendo adoecer. Vamos colocar os pés no chão para não entrar aí nas compulsões, porque essas compulsões, os vícios, são criados. Mas é claro que existe pessoas que o organismo delas, em contato com determinadas substâncias, vai gerar o vício muito mais rápido. Tudo bem, eu não vou desconsiderar essa teoria orgânica, ela é importante. Bem, nesse intuito aí de levar todo mundo a um comportamento narcisista, buscando sempre o estado de beleza, sendo bastante elogiado, ser visto, para que os outros digam qual é o seu valor, conquistando de qualquer forma todos os holofotes possíveis que as redes sociais disponibilizam, né? As redes sociais fazem você ser visto aí. Produz em cada um de nós um sentimento de solidão, no fundo. A felicidade ali é momentânea. Traz uma infelicidade, porque o que nos preenche, como eu falei, é o afeto compartilhado. É a troca. E esse preenchimento nem sempre é completo, logicamente, por conta das faltas, né? Então a gente tem que ter amizades saudáveis. As relações devem ser realmente humanas e não de aproveitamento do outro como satisfação sua.
e não tratando os outros como objeto de uso e consumo. Porque existe muito isso, né? A sociedade atual tem desvalorizado bastante a ética nas relações. O respeito próprio e o respeito aos outros está um problema, porque a gente vê muitas pessoas que não se respeitam nem respeitam os outros. E aí fica supervalorizando comportamentos vulgares, desvalorizando as pessoas, né? E não entra em contato com a verdade. Que verdade? De que eu preciso sair dessa manipulação construída socialmente. Então, nós precisamos valorizar o outro como a si mesmo. Se valorize, valorize o outro. Não é? Porque os valores sociais da atualidade jogam a gente para esse estado aí de angústia maior. E quando não sabemos lidar com a angústia, adoecemos e corremos o risco de alguns comportamentos, como as compulsões. É claro, nem todo mundo, diante dos conflitos, vai para as compulsões. Uns vão somatizar, que é aquele adoecimento constante, hoje é o estômago, amanhã é o joelho. Por trás disso existe uma emoção. Outros vão para os vícios, né? Então, outros vão para as artes, produzir muito, trabalhar muito. Então, e nem sempre, quando você desvia de um sentimento ruim, você vai se tornar viciado. Você vai fazer algo que lhe dá um pouquinho de prazer, mas sempre vem uma sensação de falta algo, ainda não estou bem, né? Porque você precisa o quê? De psicoterapia para falar dessas dores, né? Encarar esses conflitos para elaborar, compreender e sair deles, encontrar o seu equilíbrio. Então, as compulsões observadas nos vícios criam doenças mentais, como a depressão e as diversas formas de transtorno de ansiedade, como a síndrome do pânico. E tantas outras doenças emocionais que a psiquiatria classifica com diversas nomenclaturas, né? Eu não estou aqui para falar nomenclatura de doença. O que importa aqui é o que há por trás, né? Então, não se apegue aos nomes dados às doenças, mas sim às causas. Vamos buscar as causas que há por trás delas. E aí lutar para resolver essa causa, tá? Eu tenho síndrome do pânico. Por favor, tire isso. Tire esse carimbo da sua mente. Pense assim: eu tenho um conflito emocional que eu preciso resolver para que esses sintomas que chamam de síndrome do pânico parem, cessem. Ok? Então não vamos dizer que tem uma doença para viver com ela. Não. Existem doenças que podem ser resolvidas a partir do conhecimento do conflito que está por trás. Então, voltando ao teórico Freud, ele escreveu uma obra chamada O Mal-Estar na Civilização. Sabe em que ano? Em 1929. Mas essa obra ainda é bastante atual. O Mal-Estar na Civilização. Tem na internet para quem quiser baixar. Nesta obra, o autor considera que a felicidade é uma satisfação obtida de forma momentânea. Isso quer dizer que a felicidade é um sentimento de contentamento que não se perdura por muito tempo, porque tem a ver com a satisfação de um desejo, de necessidades, que quando essa necessidade é satisfeita, ela possui um tempo de alegria, que não é para sempre. Aí você vai dar um presente a alguém, a criança ou adolescente quer um presente. Aí fica naquela expectativa, devaneando que vai ser maravilhoso, o prenúncio da felicidade. É quando ganha, explode em emoção. Que alegria, que felicidade. Depois que ela começa a utilizar aquele brinquedo, aquele presente, começa a reduzir essa sensação de euforia, de tanta alegria. E aí ela vai criar um novo desejo, vai querer uma outra coisa. Aí vai ficar naquela inquietude em busca de algo para ter aquela sensação de felicidade de novo, né? Então, o que a gente vê é que as pessoas querem ser felizes a todo momento, fugindo de sentimentos desagradáveis como a frustração, a decepção, a tristeza, o medo, a sensação de vazio, sensação de abandono, né? Como se esse sofrimento fosse destruidor de si mesmo. Olha, pelo contrário, tenha coragem.
Viva esse sofrimento de forma a refletir sobre ele. A chave está, entre em contato com essa dor e reflita sobre ela. Por que eu estou sentindo isso? O que gerou isso? Qual é a causa disso? Como é que eu vou resolver essa questão? E buscar ajuda, né? Conversar com alguém que você confia, alguém que seja até mais amadurecido. Não é? Que é esse contato com a dor que nos faz amadurecer. Subir os degraus da vida, como eu falei, né? Então, e aí você vai ter novos aprendizados, né? E vai ter outros sentimentos de felicidade. Então é importante sairmos do automático, porque o consumidor pós-moderno ele está sempre em busca, de forma frenética, de novos produtos, sem se preocupar com a consequência dos gastos. Porque ele quer adquirir agora e pagar geralmente depois, né? Aí, e muitos não estão nem pagando o que deve, ficando ainda mais endividado, criando outras situações de conflito. Como é o caso de muita gente viciada, né? Que vai para obter o vício e termina se endividando cada vez mais e até colocando a vida da própria família em risco. Porque dependendo de quem o viciado deve, o compulsivo deve, ele pode ameaçar de morte, de algum tipo de vingança, até a própria família do indivíduo. Bem, e as relações sociais ela vem tornando, né, o ser humano como objeto também de consumo, como eu falei, né? Então isso é perceptível em várias amizades e relacionamentos amorosos até. Aí um busca no outro a possibilidade de realizar a satisfação de consumo, né? Desvalorizando a outra pessoa como ser humano. Então, existem até casamentos que nitidamente é um interesse ali. Então, às vezes alguém está... E ninguém é bobo, não. Tá? Você vai dizer, fulano é bobo, está casando com aquela mulher, ela só está pensando no dinheiro dele. Mas ele também está pensando em alguma coisa dela, tá? E aí não vamos meter a colher aí, porque cada um é responsável por suas decisões. Não é verdade? Então, independente de qualquer comportamento de compulsão, quando nós queremos consumir algo, a gente cria uma fantasia, um devaneio sobre aquele objeto, aquilo ali, né? E aí aquilo traz uma satisfação, né, idealizada. Você já idealizou a satisfação. Este mecanismo ele é muito mais forte nas pessoas viciadas, porque elas não conseguem controlar a busca por essa satisfação, que vai livrá-la do sentimento de vazio da sua existência, do sentimento de medo, de angústia, que ele não sabe por quê. Então, no viciado, essa fantasia aí de satisfação, ela tem muito mais peso. Então, vamos frisar que esse prazer fantasiado, obtido através do consumismo, é apenas uma medida paliativa diante do mal-estar que está sendo ocasionado por algum sofrimento na sua vida. Então são o quê? São satisfações substitutivas, ou seja, você busca uma satisfação num objeto de vício para substituir aquilo que você não consegue lidar. Então todo objeto de consumo ocupa um lugar na mente de cada um. E este lugar pode estar relacionado com conflitos da época do desenvolvimento infantil, sabia? Eu expliquei no programa 2 e 3, pode ver lá no YouTube, acessando o programa Momento da Psicologia, que eu abordo todo o processo de desenvolvimento da criança, enfatizando situações que podem criar conflitos na vida adulta. Eu tenho falado sobre o termo chamado libido em outros programas, né? E que a sociedade costuma relacionar apenas que a libido é desejo sexual. Olha só, o desejo sexual é apenas uma das formas de manifestação da libido. E a libido é uma energia de vida que vai para várias direções. Você pode jogar sua libido para o lazer, para os estudos, para a comida, para o trabalho, para a paquera, etc. Então, nas compulsões, o que acontece com essa libido? Há um investimento, né, dessa energia aí nos objetos de consumo de uma forma muito forte. Então, é a variação da quantidade dessa libido que você investe nesses objetos que viciam, objeto viciante, né,
que vai diferenciar o nível da compulsão de cada sujeito. Então, portanto, é a quantidade de investimento da libido naquele objeto que vai caracterizar se você é viciado ou não. Entendeu? Então, assim, nossa, quer dizer que o valor que eu dou àquele objeto ali que eu vou consumir é que vai fazer com que eu fique mais ou menos ou não viciado. Entenderam aí a diferença? Porque tem coisas na vida, sabe quando você se apaixona e aí você diz, aquela pessoa é tudo na minha vida. Então você está jogando uma quantidade tão grande de libido ali que você está ficando meio que escravo. É como o cara que trabalha demais, ele joga tanta libido ali no trabalho que aquilo ali se torna a primeira coisa na vida dele. Assim como os demais vícios, né? O sexo. Joga tanto investimento ali na atividade sexual que aquilo se privilegia. Então, essa quantidade de libido investida em um objeto, em uma ação, vai tornar essa compulsão muito maior ao ponto de poder chegar ao vício. Vamos passar agora para o último tópico. Tópico 3. Tratamento da pessoa com vício e de sua família. Bem, aqui eu não vou descrever aquilo que a gente já sabe do ponto de vista médico, mas eu vou enfocar em algumas coisas da área do comportamento, da psicologia e da psicanálise. Então, o tratamento das pessoas com compulsões incontroláveis, né, e que afetam o funcionamento da dinâmica familiar, inicialmente precisa da conscientização de que o problema precisa ser entendido de forma mais ampla, para não culpar unicamente o indivíduo doente. Não é? Então, assim, poxa, alguém está doente. Tem um vício. Tá, aí você vai culpar aquela pessoa sozinha? Não, existe todo um sistema, como eu já expliquei aqui, que pode lhe levar ao vício. Um sistema social aí das relações humanas e de conflitos internos. Não é só questões externas, mas internas das suas relações infantis, com os adultos, com papai, mamãe ou quem fez essa função. Então, diante de tudo que eu já explanei aqui, dá para entender que, na verdade, o que o viciado busca não é aquele objeto ali do consumo, não é a droga, não é o álcool, não é o sexo, não é a comida, não são as redes sociais, etc. Mas ele está buscando, uma outra coisa. E eu vou trazer aqui a resposta de uma estudiosa chamada Joyce McDougall, que era uma psicanalista neozelandesa francesa. Neozelândia e França, né? O que é que ela vai dizer? O que é que o viciado busca? Ele busca eliminar uma tensão insuportável por meio do consumo compulsivo. Então o fato é que o sujeito se sente incapaz de enfrentar sentimentos que para ele são insuportáveis. Daí busca algo que possa atenuar ou eliminar esta tensão de modo contínuo e incontrolável. Ele fica sempre nessa repetição. Aquilo vai me aliviar, aquilo vai me aliviar. Não enfrenta, né? Não enfrenta a real situação. Então essa é a resposta dessa psicanalista. Então vamos encorajar as pessoas a enfrentar os seus fantasmas. Todo mundo tem um fantasma, né? Quando você vê um comportamento compulsivo em alguém, entenda que não se trata de falta de vergonha, que é fraco, quer se destruir porque quer, é um sujeito mau, nada disso. É uma pessoa que precisa de ajuda. Mas essa pessoa precisa inicialmente tomar a decisão de que precisa de ajuda. Então a pergunta a ser feita para o compulsivo é: você precisa de ajuda? Se o compulsivo disser não, as chances de ajudar tornam-se reduzidas. Mas se ele disser sim, aí as chances dele superar e das pessoas, né, dar aquele suporte ali e ele se entregar, não é? Porque vai precisar de muito apoio, porque ele vai querer desistir, etc. Então as pessoas viciadas, principalmente em drogas, acabam se afastando da realidade do convívio social, do trabalho, da família, né? Porque elas criam a ilusão de que a droga vai, ou aquele objeto viciante, né, que ele considera muito para si, aquele objeto vai lhe proporcionar um sentimento de felicidade e completude. Não preciso de ninguém. Eu tenho essa droga, eu tenho isso aqui, eu tenho sexo, eu tenho trabalho.
entendeu? Então, um grande conflito presente nas pessoas viciadas se encontra numa guerra entre a pulsão de vida e a pulsão de morte, que é outro termo de Freud, né? Que é a pulsão de vida? É tudo que leva o sujeito a buscar prazer, realização, criação, as relações sociais, a autopreservação, que é o cuidado de si mesmo. E o que é a pulsão de morte? É tudo aquilo que o ser humano faz em busca da autodestruição e da destruição do outro, seja através de algum vício ou de atos destrutivos. Porque todo mundo busca diversas saídas para lidar com o mal-estar, né, do sofrimento normal da vida, que vem do sofrimento normal da vida. Né? Entre essas saídas aí, que saídas eu vou encontrar para lidar com o meu sofrimento? Então, o Freud falou de 7 direcionamentos que o ser humano busca para não querer enfrentar a dor emocional, né? Ou para lidar com ela da forma que ele pode. E ele diz que a primeira forma que o ser humano busca, uma das formas é o amor. Se torna muito amoroso, ama todo mundo, ama a si mesmo. Ou então através da religião, né? Busca a religião como uma forma de lidar com o sofrimento da vida, busca compreender o sofrimento da vida através da religião. Ou então investe no estudo científico, né? Os estudiosos, ele vai estudar para entender o porquê que a vida é assim, para atenuar o seu sofrimento. Né? Outro vai se envolver com as artes, com esporte. Né? Então as artes vai proporcionar uma calma, ele vai expressar suas angústias, ali ele vai ver beleza. Né? Outros vão adoecer de forma delirante, como tem alguns esquizofrênicos, né? Alguns não, todos os esquizofrênicos sofrem de delírio. Né? A pessoa pode ter um delírio sem ser esquizofrênico, né? Por conta de uma situação. Há também os mecanismos de sublimação, que é quando você faz algo, você queria fazer algo, mas aí não tem como, você quer fazer sexo, não tem ninguém, então você se masturba, isso é sublimação. Né? Então às vezes você quer bater em alguém, você transfere aquilo ali para destruir um objeto em casa, como acontece nos filmes e nas novelas. Né? Então eu queria bater em alguém, então eu vou sublimar esse ódio, essa raiva em alguma outra coisa. E também tem o uso de drogas, que é o que a gente está falando aqui de forma mais intensa. Né? Então são formas que Freud aponta para o ser humano querer se proteger da dor emocional. Mas aí o interessante é sempre buscar o quê? Refletir o problema, para não cair na doença. Então, o tratamento para determinados vícios, como o uso de drogas, se faz inicialmente por meio do internamento em clínica especializada, né? De forma que o indivíduo não entre em contato com a droga e que seja feito de forma voluntária, porque é necessário existir o desejo do indivíduo de se tratar. Então, só que existem casos extremos que a internação vai se tornar compulsória, ou seja, à força. Porque o sujeito apresenta risco de vida para si próprio e para quem está perto dele, aí interna a força, infelizmente, né? Então, o tratamento é feito com profissionais, né, como da psiquiatria, psicologia, psicanálise, educadores esportivos, nutricionistas, entre outros profissionais que possam conduzir o sujeito a uma reabilitação, incluindo o uso de medicações. Porém, o que quero enfatizar aqui é que neste tratamento a família esteja envolvida em um processo psicoterápico, tal como o indivíduo doente, né, que deve passar um longo processo de acompanhamento psicológico, anos. Então, existem diferentes teorias utilizadas no tratamento psicológico. Entre elas, eu gostaria de especificar que a psicanálise ela está focada nas causas inconscientes do comportamento doentio do ser humano. Como eu desenvolvi aqui nessa palestra, né, falando sempre dessa questão inconsciente. E aí o tratamento precisa levar em consideração as motivações que estão por trás do comportamento compulsivo. E as respostas estão onde? No inconsciente. Como é que o consciente se manifesta? Pelos sonhos, os atos falhos, quando você vai falar uma coisa e falar outra, os lapsos de memória, os esquecimentos. E aí tem toda uma técnica dos psicanalistas, né? Alguns psicólogos trabalham também nessa linha. Então, assim como o paciente precisa reconhecer a necessidade de ajuda e se entregar ao tratamento, a família também precisa reconhecer a importância do seu envolvimento na recuperação do seu membro familiar.
E também buscar compreender que o dilema daquele sujeito é comum a todos nós. O que aconteceu foi que a medida paliativa encontrada para lidar com os sofrimentos da vida foi muito mais violenta, né? Se tornou viciado. Bem, pessoal, agradeço a todos pela atenção. Espero que essas reflexões de hoje possam servir de algum modo para alguém buscar uma ajuda ou rever suas compulsões, né? Criar coragem para enfrentar os seus problemas. E nos encontramos na próxima sexta-feira aqui na Rádio Cristal FM, a partir das 10 horas da manhã. E para quem perdeu o programa ou quiser ouvi-lo novamente, basta acessar no YouTube, programa Momento da Psicologia. Até lá!